Olá, amigos de Angola e o mundo, bem-vindos! Esse é um programa especial que vai tratar de assuntos que têm a ver com a nossa sociedade, o seu dia a dia e aquilo que inquieta as pessoas no seu cotidiano. Por isso, queridos, sejam bem-vindos a este nosso programa. Hoje vamos começar a primeira edição do programa sobre a depressão. Essa é a primeira edição. Depois desse programa, você vai deixar as suas inquietações e nós vamos fazer uma segunda edição onde vamos responder todas as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. E você pode acompanhar esse programa na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia Sudoeste de Angola, também na nossa página do YouTube Sudoeste de Angola. Você encontra este programa. Deixe a sua questão, deixe o seu comentário, deixe o seu like, partilhe com os outros para que todos possam saber mais sobre a questão da depressão. Para hoje, temos uma convidada especial, psicóloga clínica, professora Beatriz Martínez Suquina. A professora Beatriz é minha professora, por isso não se inquietem se eu tratá-la de professora ao longo do programa. Eu estou habituado, então vou tratá-la de professora porque ela é minha professora lá na Faculdade de Teologia. Professora, bem-vinda. É um prazer muito grande tê-la aqui esta tarde. Muito obrigada pelo convite. Que Deus possa abençoá-la. Obrigada. A depressão é considerada por muitos pesquisadores como a doença do século. Eu gostaria de começar a perguntar na professora como estamos em termos de estatísticas ao nível do mundo e também de Angola. A professora vive em Angola há muito tempo e tenho certeza que tem uma ideia da realidade sobre a doença da depressão aqui no nosso país. Ok. Son datos alarmantes los que tienen realmente este trastorno. O ano passado, quando se celebrou o Dia Mundial da Saúde Mental em outubro, a OMS deu um dado muito alarmante. Cerca de 322 milhões de pessoas estão padecendo depressão no mundo. E este dato que se dio fue el año pasado, en octubre, y no teníamos esta contingencia actual que estamos a tener de afastamento social. Y ellos dijeron en ese tiempo ya que a depresión sería la doença mental que más iba a causar incapacidad en el mundo en 2020. Y ahora que estamos a tener esta contingencia de salud por causa do COVID-19, entonces están diciendo que esto está aumentando, se está multiplicando los casos de depresión. Entonces es muy alarmante. Aquí en Angola, ¿qué podemos decir? Bueno, necesitamos hacer muchas pesquisas primero. Necesitamos hacer énfasis en esto, y una de las cosas que probablemente está pasando es que no está siendo diagnosticada. Si en otras partes del mundo también no se diagnostica, entonces también aquí en Angola debe estar igual, más que existe. Existen muchos casos y muchas veces están siendo tratados como otra cosa y no como depresión. Para os que nunca ouviram falar da depressão, qual o conceito sobre a depressão? O que é isso, depressão? A depresión la definen como una tristeza profunda que incapacita a pessoa para hacer os deveres cotidianos que cada día hacía y muda totalmente su vida. Y la experiencia o síntoma principal é a tristeza. Isso seria a depressão. A professora estava falando há pouco, quando estávamos conversando em off, sobre alguma ligação entre as emoções e... Gostaria que a professora explicasse esse assunto. Sim. Nós, o ser humano, está composto por dimensões, sim? E existem 3 dimensões básicas no ser humano, que é a física, mental y espiritual. Estas 3 dimensiones trabajan juntas para en un ambiente social. Es decir, son desenvolvidas en un ambiente social desde que nacemos.
¿sí? Y estas tres dimensiones, en una de ellas entra las emociones, que son las a base donde está la depresión, que es una dimensión mental. Y existe otra cosa importante, o otra estructura, o otro ciclo muy importante en el ser humano, que es un triángulo. Yo siempre ejemplifico así, un triángulo. En cada lado existe una estructura o una particularidad, a emoção, os pensamentos e a conduta. Nós não fazemos nada sem primeiro pensar. Todas nossas condutas primeiro passam pelos pensamentos. Essas expressões de eu fiz sem pensar não é real. Todo o que você fez primeiro pensou. Então, este triângulo sempre está trabalhando as emoções, os pensamentos, a conduta. A vezes vai começar pelo pensamento. Começaste a pensar que estás em perigo, por exemplo, e te gerou emoções. E então, depois estas emoções gerou uma conduta. Ou sofriste alguma perda, que despertaram tuas emoções, então tiveste um pensamento e então gerou uma conduta. E a conduta seria de afastamento, por exemplo, na perda de um ser amado, por exemplo. Então, este ciclo sempre está trabalhando. Quando nós não somos conscientes de este ciclo, podemos ser manipulados por nós próprios, porque a capacidade que o cérebro tem é maravilhosa. Eu sempre falo assim, que nós conseguimos trabalhar em automático, sem ser conscientes de lo que estamos pensando. E aí existe o perigo. Quando tu não eres consciente, então tu não tens como equilibrar tus pensamentos, como equilibrar tus emoções, e então tua conduta simplesmente surge. Sim. Então, significa que nessa senda das emoções, uma pessoa que não perdoa facilmente, uma pessoa que guarda rancor dos outros, uma pessoa que procura por uma vida perfeita, e gostaria que a pessoa incluísse nisso os fatores de risco sobre a depressão. Esses são os fatores que poderíamos considerar que causam a depressão também? Sí, en parte. Existen factores bien importantes y que son diarios. Por ejemplo, alimentación. Una alimentación desequilibrada es un factor de riesgo. Estar en un ambiente no muy negativo, muy violento, también es un riesgo para depresión. Son factores que contribuyen a que se comience a gerar una depresión. Sí. Otro factor de riesgo sería, por ejemplo, en este momento, antes, el isolamiento era un factor de riesgo. Mas en este momento de COVID, o isolamento é parte da vida diária da pessoa e é um fator de risco para todos os que estamos em esta contingência. Podemos apanhar depressão e então temos que ter muito cuidado com qué es lo que nos estamos pensando, qué es lo que nos estamos comiendo, si eres sedentario, no haces ejercicio, também é um fator de risco. Se você perdeu o trabalho, é um fator de risco. Se estás com coronavírus ou morreu alguém, é um fator de risco. E a professora disse muito bem, estamos numa fase de contingência, estamos tendo uma doença muito forte, uma pandemia. E a pergunta que se levanta e que muita gente diz é como lidar com essa pressão da doença e esse isolamento social. E por incrível que pareça, há famílias que estão a sofrer as pessoas estão a se queixar que é para muito ficar sozinho em casa. O que fazer? Como lidar com essa pressão social e nesse momento de contingência? O que fazer exatamente? Uma das coisas muito importantes é
redes de apoio. Okay? Redes de apoio. Em outros países, por exemplo, estão tendo por internet grupos ou por as páginas sociais de pessoas que estão necessitando. Então, pedir alimento, alguma cosa. Por ejemplo, a los idosos les están yendo a comprar sus alimentos y esas cosas. Redes de apoyo. En este momento es cuando se tiene que ver ese amor a humanidades, ¿sí? Ese altruismo humano. Otra manera de prevención es hacer rutinas. Rutinas, no porque estoy en casa o porque no estoy trabajando, eu me levanto até às 10, 11 da manhã, vou a tomar um pequeno almoço às 12, depois vou a comer às 18, um horário muito desequilibrado. Isso pode trazer em sua vida dificuldades. Então, fazer um programa de levantar-se cedo, fazer exercício, utilizar o tempo que antes não se tinha e agora se tem tempo em fazer coisas para manualidades, leituras, aprender um idioma, por exemplo. Então, essas coisas ajudam a manter a nosso cérebro ocupado em coisas beneficiosas. Falando exatamente sobre o diagnóstico da depressão, não se diz que eu tenho depressão, é preciso alguém, é preciso ir procurar um especialista. É isso, professora? Sim, como diagnosticar depressão, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas ou da sociedade no mundo utiliza muito o autodiagnóstico e muitas vezes utilizam o autodiagnóstico como o Google, ¿sí? E isso é um perigo, é muito perigoso, porque como eu disse já, a mente é tão poderosa que ela te pode fazer que tu tenhas sintomas, mas não tens nada. Mas ela pode te fazer sintomas. Se tu começas a pensar e vas a Google e começas a ver os sintomas e talvez é isto, e então isso te pode causar maiores dificuldades. Então, para ser diagnosticado a depressão maior ou a depressão, tens que ir com um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo clínico, e ele terá a capacidade profissional para fazer esse diagnóstico. ¿Sí? Se tem que cumprir requisitos para ser diagnosticado, porque a vezes podemos padecer, por exemplo, um episódio de depressão, mas foi único, não se repite mais. E pode ser por algo que foi real, ou pode ser algo que aconteceu e então eu tive essa baixa de emoções, né? Exatamente. Mas passou. Então, tem que cumprir certos requisitos e para ser diagnosticado tens que ir com um profissional. Assim como vas a fazer o diagnóstico com malária, febre tifoide e todas essas outras doenças comuns aqui no nosso país, também se tem que diagnosticar. Porque se se diagnostica, se tem que saber que tipo de depressão é. Okay? Se é leve, se é moderada ou se é uma depressão maior. A depressão leve geralmente é tratado com psicoterapia e acompanhamento psicológico, ¿sí? Mas a depressão moderada e a depressão maior tem que levar fármacos e isso só pode ser feito por um profissional, por um psiquiatra. Às vezes é só uma tristeza porque o namorado lhe deixou e tal. Aí pensa que está deprimida. Yeah. Como eu dizia, essa é apenas a nossa primeira edição desse programa sobre depressão. E você vai deixando aí as suas perguntas aí nos comentários, vai compartilhando, vai fazendo o seu like e também vai dando opiniões sobre esse programa. A professora está aqui disponível para uma segunda edição e para responder todas as perguntas que os nossos internautas, os nossos telespectadores tiverem. Eu gostaria que a professora agora deixasse um conselho bíblico sobre como lidar com a ansiedade, com essa coisa que estamos vivendo. As pessoas estão ansiosas, estão perdendo o emprego. Qual o conselho de Deus para isso? Gostaria nesse momento que a professora nos falasse a respeito disso.
Quiero hacer referencia en un libro de Filipenses. Una de las cosas que actualmente está comprobado que es de beneficio para a saúde do ser humano é a meditação. Eu me lembro que a professora falou-nos disso na aula. Sim. 5 minutos de meditação está comprovado cientificamente que ajuda a pessoa a estar melhor, unido a uma boa alimentação, a exercício físico. Então, estes 3 componentes dizem que dão maior saúde. Então, as pessoas têm que aprender também a meditar. E vamos fazer isto no livro de Filipenses, no capítulo 4, os versos 6 e 7. Está um conselho muito importante. E sabem, uma das coisas muito importantes que nós temos que aprender, que actualmente a sociedade está vivendo, é o vazio existencial. Muitas pessoas começam a perguntar-se e a buscar felicidade por preencher esse vazio existencial. E o vazio existencial somente é preenchido por Deus. Amém. Assim que Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em todo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As preocupações são reais, mas nós necessitamos levar essas preocupações, essas necessidades a quem pode resolver essas situações. E quando nós entregamos essas necessidades, essas preocupações a Deus, então nós podemos experimentar paz mental, paz espiritual, porque hemos deixado nossas petições a Deus. E então ali conseguiremos ultrapassar muitas situações em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo, professora. E o versículo 8 diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Por isso que esse programa é uma boa proposta para você, porque são dicas de saúde, são dicas que vão melhorar a nossa vida no dia a dia. A professora Beatriz é psicóloga clínica e essa não é a última vez que estará conosco, com certeza estará conosco mais vezes. Nós contamos tê-la aqui nesse programa mais vezes e já estamos prometendo que a professora estará aqui numa segunda edição. Estou aqui repetindo para que você esteja preparado. Você vai deixando aí as suas perguntas sobre a depressão, quais são as dúvidas que você tem sobre a depressão, e a professora Beatriz na segunda edição vai responder detalhadamente as dúvidas de todos nós. Professora, muito obrigado, que Deus possa abençoar, é um prazer e contamos tê-la mais vezes aqui no programa. O prazer é meu poder estar com vocês, compartilhar um pouco. Muito obrigado. Tudo isso. Ok. A você, nosso querido amigo, nosso telespectador, nosso internauta, muito obrigado pela sua amável companhia. Que a graça e paz do Senhor esteja contigo. Lembre-se, lave as mãos sempre com água e sabão, utilize álcool em gel, vá para a rua com a sua máscara e proteja-se e proteja também aqueles que você ama. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.